Graça e paz. Amém. Que bom estar aqui essa noite, finalzinho de tarde, poder compartilhar uma história que o Senhor me deu. Na verdade, eu tenho uma história de amor para contar. Uma história de amor, de uma intervenção de Deus na vida de um ser humano pecador, pequeno e fraco como eu. E minha oração é que essa história traga edificação para a sua vida. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14. Versículos de 7 a 9. Jó 14, de 7 a 9 diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Na verdade, nesse contexto de sofrimento de Jó, ele olha e fala, não tem esperança. Ele achava que não tinha esperança para ele não sabia o que Deus ia fazer na história dele. Mas ele diz, e profeticamente ele fala sobre a árvore. Ele diz, porque para a árvore há esperança, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. E às vezes a nossa vida, por alguns instantes, ela se parece com essa árvore. Por alguns instantes a gente olha para a nossa história como Jó olhou para a sua e diz, para mim não tem esperança. Porque parece que as dores nunca mais elas vão cessar. Parece que a tristeza nunca mais vai findar. Parece que nunca mais a gente vai sorrir como um dia sorriu. Nunca mais vai frutificar como um dia frutificou. Mas nós estamos aqui, pleno domingo, numa tarde que a gente podia estar em tantos outros lugares. Porque de fato existe um Deus que muda a nossa história. E eu queria fazer uma oração. Feche os seus olhos. Senhor, obrigada porque o Senhor nos atraiu a este lugar. Obrigada porque nós podíamos estar em tantos outros lugares, mas o Teu Espírito nos trouxe para cá. Nós não queremos, Senhor, que esse momento seja mais um momento do nosso dia. Nós queremos de fato abrir o nosso coração e a nossa mente para ouvir a Tua voz, para dar liberdade para que o Senhor fale conosco. Eu te peço, Senhor, que o Senhor levante o cansado, que o Senhor restaure o sofrido, que o Senhor cure, Pai, o enfermo de alma. Que o Senhor renove as forças dos Teus filhos, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Houve um momento na minha vida que era exatamente esse o meu contexto e a minha situação. Há 14 anos atrás, sou filha de pais missionários, meus pais, homens, um homem e uma mulher que abriu mão de todo o seu conforto. Nós morávamos muito bem em São Paulo. E meu pai trabalhava numa multinacional, mas meu pai recebeu um chamado do Senhor, e por causa desse chamado ele priorizou aquilo que ardia na sua alma. E nós então passamos, meus pais foram missionários e pastores na sua vida inteira. E aí, quando assim que eu pude, eu fui para o seminário também, fiz seminário, me formei, me preparei, porque eu queria conhecer esse Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele, não pelas experiências dos meus pais, mas pela minha experiência com o Senhor. Então, quando assim que eu me formei no seminário, a gente formou um grupo de ministério. A gente tinha então um ministério de louvor e fantoche. Em vários locais a gente abençoava ali a cidade de São Paulo, em locais carentes. Era um tempo muito especial. E nesse contexto, meu pai, assim que eu me casei, foi para Guarapari, Espírito Santo, a terra natal dele. Continuava servindo ao Senhor naquele lugar. E ele falou para mim numa época, Márcia, você podia vir para cá com esse grupo numa época de férias, fazer por 15 dias esse trabalho que você faz aí. E aí o grupo se animou, vamos viajar, vamos servir ao Senhor, mas agora numa outra cidade também, que coisa boa, vai ser um tempo bom. E eu fui para lá, fiz os contatos, fui sozinha, meu marido ficou, porque era uma viagem rápida. E eu me lembro que nós programamos a viagem, eu viria sozinha, meu pai, não, eu quero levar você, porque aí a gente vai ter um tempo em família. Ele conseguiu liberação da igreja, contagiou o coração da minha tia, do meu primo. E foi aquela viagem inesperada, uma viagem de última hora, mas uma viagem que era um presente. E nós programamos a viagem então para feriado de finados, 2 de novembro de 99, porque no dia 3 eu tinha que estar em São Paulo porque eu dava aula. E eu lembro que nós saímos de casa, era madrugada ainda, e aquela fase da minha vida era a melhor fase. Era uma fase onde estava tudo acontecendo muito bem. Eu tinha 1 ano de casada, o ministério estava acontecendo, eu voltei para casa com aquela sensação, poxa vida, o ministério está crescendo, estava construindo minha vida, 23 anos, 22 anos de idade.
E aí, quando nós saímos de Guarapari naquela madrugada, eu lembro que meu pai foi na frente, ele e minha mãe, eu atrás do meu pai, minha tia e meu primo do outro lado. Minha tia do meu lado, meu primo e minha tia. E assim que a gente saiu de Guarapari, meu pai pediu para todo mundo colocar o cinto. E eu coloquei o cinto, mas não era obrigatório o cinto de segurança para quem estava no banco traseiro. E eu pensei comigo, poxa vida, eu vou colocar o cinto agora, mas não vou ficar 11 horas de cinto de segurança. Eu vou colocar agora, na primeira parada eu vou tirar. E eu não tinha ideia que Deus estava preparando todas as coisas, todos os detalhes, era por isso que meu pai tinha pedido aquilo. E eu coloquei então o cinto, e assim que a gente saiu, começou a chover muito. E eles conversando, eu tirei o óculos do meu rosto, coloquei na minha blusa e fui dormir. Botei a cabeça no vidro e fui dormir. E acordei 40 minutos, uma hora depois, com um grito de pânico da minha mãe, que nunca mais eu vou esquecer. Ela gritou, olha o caminhão! E quando ela deu esse grito, nada mais pôde ser feito. Nosso carro entrou debaixo daquele caminhão e todos eles morreram imediatamente. E aí eu tenho algumas fotos do jornal local para mostrar. E enquanto vai abrindo aí, eu vou contando a história. Quero dizer para vocês que tudo aquilo que eu conto aqui, eu já contei centenas de vezes. E é uma responsabilidade que o Senhor me deu. Então não vou aumentar, não vou diminuir, vou contar exatamente como foi. Para vocês terem ideia, os corpos foram completamente dilacerados. Eu sei disso porque minha prima, filha dessa minha tia que morreu no acidente, foi ela que fez o reconhecimento dos corpos e ela não sabia dizer quem era, nem a mãe, nem quem era o irmão dela. Eles foram reconhecidos para serem enterrados pelos pés. A minha mãe, ela se abriu inteira, os órgãos ela foram para fora, meu pai perdeu metade do seu rosto. Minha tia, eu tenho uma marca do cinto no meu pescoço, do outro lado minha tia foi degolada por esse cinto de 3 pontos. E eles ficaram destruídos. O cinto de segurança que me salvou, ele saiu me rasgando até chegar no meu intestino. Então eu não tenho musculatura do lado esquerdo. Eu perfurei útero, pulmão, intestino. Hemorragia interna muito severa. Tá aí as fotos. Tive lesão de plexo, bati tão forte o rosto que machuquei, assim, tem uma parte neurológica do meu braço esquerdo afetada. E perdi muitos movimentos, não consigo fazer movimentos de pinça, não consigo abrir minha mão atrofiada. E tá aí algumas fotos, acho que dá para ter ideia. O carro era uma Peugeot Escort, no dia seguinte meu marido foi até o carro e tinha pedaços de pele, tinha dedo, tinha parte de corpo ainda. Pode passar mais uma, por favor. 4 mortos e um ferido. Para ver mais um ângulo do carro. Essas fotos são fotos de documento deles. Então, da esquerda para a direita, meu pai, meu primo, minha tia, minha mãe. Acidente mata 4 de uma mesma família. Essa também é uma foto de frente. Essa foto é foto já dias antes de eu vir para casa. Então, era aniversário do meu marido, a gente comemorou o aniversário dele no hospital. E aí meu irmão está com um brinquedinho de aniversário na boca, meu outro irmão está de colete, meu cunhado, minha sogra, um amigo da família. A próxima foto também é do hospital. Essa foto eu vou mostrar logo. O cinto de segurança, como eu disse, a parte do intestino, era para ter sido feito enxerto, porque aquilo saiu comendo tudo, né? O cinto de segurança. Não fizeram, porque tinham certeza que eu ia morrer. Então, quando aquilo finalmente cicatrizou, alguns meses depois, eu tinha um excesso aqui de órgãos, porque de fato, não tendo musculatura, não tenho o que retém os órgãos, aí eu tinha parte do meu intestino pro lado, de fora. Uma foto de lado dá para visualizar melhor. E essa outra foto é uma foto de uma cirurgia de 6 anos atrás, 8 horas de cirurgia, recolocando pela segunda vez a tela no intestino. Obrigada. E ali, em todo aquele desespero, eu me lembro que eu acordei ainda no carro. E eu acordei, eu estava tão presa nas ferragens que eu não conseguia mexer um dedo, não conseguia mexer parte nenhuma do corpo. Eu cuspia caco de vidro junto com gasolina. A sensação, minhas pernas todas presas nas ferragens. E cada vez que eu tentava respirar, aquele cinto me esfaqueava por dentro. E aí, pelo silêncio, as pessoas foram chegando com o tempo. E eu desmaiava e voltava. E aí eu me lembro de ter visto apenas... Eu não conseguia olhar para o lado porque estava presa mesmo. Mas eu consegui ver logo na minha frente a cabeça do meu pai caída. Seu cabelo grisalho tomado por caco de vidro, e no seu pescoço muita carne, como carne moída crua. E por essa cena eu sabia que todos eles estavam mortos. E eu não consigo descrever o que eu vivi emocionalmente naquela hora, nem fisicamente, porque é um instinto de sobrevivência e o fôlego não chegava, eu não conseguia respirar, então é terrível. Eu sabia que eu estava morrendo e eu também sabia que todos estavam mortos. Deus não me deixou enganado em momento nenhum.
Mas ali no meu desespero, no meu vale da sombra da morte, no meu momento de pânico, eu me lembro de ouvir alguém cantando no meu ouvido, baixinho para mim, uma voz que não era humana, uma música que muitas vezes eu tinha cantado sentada num banco de igreja como você está agora. Aquela música que diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E eu não tinha ideia da profundidade dessa música. Essa música disse paz a mais doce, esse momento mais lindo da minha vida, aquilo que eu estou esperando ganhar de Natal de Deus. Ou também se dor a mais forte, se tragédia a mais terrível, se perda a mais dolorosa eu passar, o Espírito de Deus que habita em mim me faz saber que eu sou feliz com Jesus, passando por qualquer circunstância. Porque o que faz a diferença, a gente precisa aprender sobre isso, não é o que eu passo. O que faz a diferença é com quem eu passo a minha história. E se eu tiver Jesus por companhia, se eu tiver Jesus por meu Senhor, por meu Salvador, por meu amigo maior, eu posso passar por qualquer coisa e ainda assim permanecer feliz. Amém. E nessa circunstância eu me lembro que a ambulância chegou algum tempo depois, bastante tempo se passou, eu ali agonizando em desespero. Quando eles cortaram aquele cinto, me colocaram naquela ambulância, me levaram para o hospital público, no Hospital Ferreira Machado. E eu cheguei no estado tal de gravidade, tanta certeza que eu ia morrer, que fizeram os primeiros socorros para que não houvesse negligência médica. Mas na certeza de que eu ia morrer, me costuraram como quem costura um defunto, por cima de caco de vidro, de tudo. E me jogaram no corredor daquele hospital, porque não havia esperança. E às vezes a notícia que a gente recebe do médico, do juiz, do patrão, é não há esperança. Do marido, da esposa. Mas eu gosto muito de Provérbios 16:33, que diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Amém. Se a nossa vida estiver nas mãos do Senhor, é das mãos dele, é da boca dele que sai a sentença a nosso respeito. Tem coisas que a gente pode ouvir o homem dizer, mas se a nossa vida estiver nele, é ele quem dá o veredito final. E ali jogada no corredor daquele hospital, se aproxima de mim um capelão, e aquele capelão foi a primeira bandeira do Senhor hasteada no meio do meu vale, dizendo: olha, a palavra diz que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra diz que o Senhor é conosco, que Ele vê todas as coisas, que Ele está conosco todos os dias. E aquele homem chegou perto de mim com compaixão, e ele tirava o caco de vidro de cima do meu cabelo ainda, de cima do meu rosto, e ele dizia: filha, eu creio que Deus tem um plano na sua história, eu creio que Deus vai mudar tudo isso, eu creio que Deus vai mudar a tua sorte, nós estamos orando, as pessoas têm se movimentado para orar por você. De fato, a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava no hospital abandonada, sem documentos, sem ninguém por mim. Meu marido estava dormindo, era de manhã ainda, era cedo, era feriado, ele estava em casa, e ele recebe a ligação da funerária dizendo: olha, eu queria saber se tem algum modelo de caixão especial que você quer fazer para os corpos. Ele nem sabia do acidente ainda, achou que era um trote de muito mau gosto. Passaram então a placa do carro, ele ligou para a polícia rodoviária, constatou o acidente. E aquele momento de desespero, meus irmãos moravam atrás da nossa casa, ele correu para lá para dar notícia. É aquela hora que a gente perde o controle, mas Jesus também já nos avisou: quando vocês tiverem aflições, não tenham medo, porque eu venci o mundo. Quando nós vamos passar, ou quando nós estamos passando, a gente precisa se lembrar que a gente pode até perder o controle, porque somos humanos e falíveis, mas Deus não perde o controle sobre a nossa vida. Amém. Quando eles chegaram lá, não conseguiram me ver, conseguiram apenas me colocar na UTI. Tem toda uma história, mas a gente não tem muito tempo para contar detalhes. E quando ele entrou na UTI, no dia seguinte esse capelão conseguiu a entrada dele. Quando ele entrou na UTI, passou por todos os doentes, inclusive por mim, não me reconheceu. Começou a sair, eu chamei pelo nome dele. Ele me disse depois que nunca me reconheceu, estava muito inchado, o rosto deformado, aquelas cirurgias todas abertas. E aí eu disse para ele: por favor, me tira daqui. Ele foi falar com o diretor do hospital. Eu sabia que eu ia morrer naquele hospital, e o diretor disse para ele assim: olha, meu querido, não tem chance de sobrevivência não. Agradeço a Deus porque você encontrou ela viva, se despeça dela, retome a sua vida, você é jovem ainda. Ele aos seus 27 anos, você é jovem, você vai refazer a sua história. Tentando trazer a lucidez. E ele disse: eu não posso simplesmente assistir ela morrer. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tentar fazer alguma coisa. Bom, se você quer mesmo tentar fazer alguma coisa, você vai ter que locar um jatinho de UTI móvel, tem que ter uma ambulância para anunciar no aeroporto em São Paulo. Tudo isso era impossível para nós.
Quem é que loca um jatinho de UTI imóvel? Esse jatinho custava mais de 30 mil reais há 14 anos atrás. Mas eu também gosto muito de 2 Crônicas, que diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus não mudou. Aquilo que a gente ouve falar de Deus, Ele continua fazendo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Amém. Porque Ele é grande e poderoso, porque Ele é imutável, porque Ele continua sendo um Deus de milagres. Aquele jatinho que custava mais de 30 mil reais, foi fechado por 6 mil reais. E mais do que isso, nós nunca pagamos, porque Deus levantou pessoas para dizer: está aqui o dinheiro. Eu até hoje, no anonimato, eu até hoje não tenho certeza quem foi que pagou. Mas eu tenho certeza quem foi que mandou pagar. Porque a palavra também diz que Ele dará ordens aos seus anjos a nosso respeito. O Senhor tem cuidado de nós. No dia seguinte, aqueles homens invadem aquela UTI e toda aquela movimentação, e a médica que assumiu o plantão naquela manhã não queria me liberar, e aí o povo de Deus começa a orar de novo, porque o jatinho não podia esperar. Finalmente me colocaram naquele jatinho, e foi nesse momento que nós vamos para São Paulo, eu e meu marido, e meu irmão correu para o enterro, estava esperando ele chegar em Guarapari para finalizar o enterro. E toda vez que eu conto essa história, meu coração agradece ao Senhor por não ter feito parte dessa cerimônia fúnebre. Você chegar numa igreja lotada, 500 pessoas do lado de dentro, mais 500 do lado de fora, 4 caixões um do lado do outro, com foto por cima de cada um, porque estavam destruídos. E aquele dia foi massacrante. Foi massacrante porque os outros, além dos meus pais, minha tia e meu primo, não eram parentes quaisquer. Eles eram de fato pessoas que faziam parte da nossa história como família. Tinham um papel muito significativo na nossa vida. Então era terrível porque estávamos enterrando parte grande da família. Era terrível porque estávamos enterrando no mesmo dia pai e mãe. E era terrível porque aquele dia do enterro era o dia do aniversário da minha mãe. E eu me lembro que quando eu saí de casa, ainda antes de pegar no sono, no meio da estrada, eu pensei: meu Deus, eu quero chegar em casa, a gente vai chegar em casa umas 5 horas da tarde, eu vou sair para comprar um presentinho para minha mãe. Amanhã nós vamos ter um momento juntos, eu vou fazer um bolinho para ela, nós vamos em família, eu vou dizer para minha mãe o tamanho do meu amor. Mais uma vez, ela sabia do quanto eu amava. Eu vou contar para ela mais uma vez. Agora eu casada, tinha um olhar novo para ela, minha gratidão era maior. E muitas vezes, quando eu voltei para casa, por mais que eu tentasse me conter para que meu marido não acordasse de madrugada, enfiava minha cara no travesseiro, mas ele acordava com os meus soluços e eu dizia: Senhor, eu daria qualquer coisa para ter dado o último abraço na minha mãe. Se eu soubesse, Senhor, eu teria gastado mais tempo com meu pai, eu teria priorizado aquele tempo com eles, eu teria dito aquilo que eu esperei o dia certo para dizer. E aí eu tenho um recado de Deus para dar para você. O dia que nós temos para amar e para perdoar é hoje. Porque ninguém garante que a gente sai por essas portas e chega vivo em casa. Ninguém garante que a gente dorme e acorda amanhã. Ninguém garante que nesse Natal a gente vai ter a família toda reunida. E eu não estou profetizando nenhum problema para você. O que eu estou dizendo é que, pelo menos, o último Réveillon, e a gente vai passar por um ano, já voou, tinha um monte de jovens brindando e dizendo: esse ano é o ano da virada na minha vida, esse ano eu vou estudar engenharia, esse ano eu vou fazer advocacia, esse ano eu vou ser o cara, esse ano eu estou na faculdade, eu vou ingressar, eu vou voar, esse ano eu decolo, a minha vida está fazendo sentido, eu vou morar fora. E numa tacada só, 200 e poucos morreram naquela tragédia, no comecinho de janeiro. Jovens que tinham certeza que tinham a vida inteira pela frente. Nós precisamos amar e perdoar enquanto nós podemos, e o dia é hoje para isso. Qual foi a última vez que nós dissemos para as pessoas que moram dentro da nossa casa com a gente o tamanho da importância que eles têm para nós? Porque também as pessoas que a gente mais ama, provavelmente são as que a gente menos demonstra o nosso amor, porque a gente está acostumado a presença delas. São as pessoas que a gente menos fala. Nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas. Que a gente aplique isso ao coração. Porque o Senhor quer gerar isso em nós. Porque nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Esse amor começa na nossa casa. Nós vamos para São Paulo. Quando chegamos em São Paulo, eu não passava mais pela porta do jatinho que eu tinha entrado, de tão inchada que eu estava. E aí fui para o hospital, já no estado, já tinha uma ambulância esperando por nós, e eu cheguei em um estado muito grave. E aí fizeram uma série de exames, colocaram uma série de aparelhos, e os dias na UTI foram os piores dias onde não havia alívio da dor. À noite me davam remédio para dormir, e eu tinha pesadelos terríveis com o acidente. E aí os dias não se passavam,
Para o meu marido a notícia era, olha, se ela sobreviver são pelo menos 3 meses de hospital, o estado dela é muito grave. Mas também vai ser uma mulher estéril caso sobreviva, porque o outro dela está profundamente lesado. Em meio a tudo isso, ele nem me contou todas essas notícias, porque ele disse, eu não preciso contar mais tragédia para ela. Só ele podia viver 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à tarde. E foi um tempo de desespero, foi um tempo, eu não podia colocar nada na boca, tinha sede, pegava uma gazezinha, molhava a minha boca. Aquele tempo de agonia interminável. Mas o Senhor me trouxe à memória naquele tempo, Salmo 131, que diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, Senhor, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Antes, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. E ali o Senhor ministrou ao meu coração, você não tem mais os seus pais, mas eu serei seu pai e sua mãe. 14 anos se passaram, 14 anos eu sou a criança desmamada mais feliz que você conhece. Porque o Senhor tem cuidado de mim, como meus pais juntos não poderiam cuidar. Cuidado da nossa vida como família, cuidado da minha vida emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. O Senhor tem suprido todas as coisas. Amém. Aquilo que foi lido logo no comecinho do culto, se apropriou de fato na minha vida. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Coisa boa é você não ter para onde olhar, não ter expectativa nenhuma de ninguém, não saber para onde ir. Mas se o Senhor for a sua porção, você tem como caminhar, porque Ele na sua vida é suficiente. Nesse tempo, os médicos, o médico que cuidava do meu caso, ele compadecido, e ele de fato foi movido pelo Senhor, que conhece a nossa estrutura, que sabe que somos pó, que conhece o nosso limite. E a UTI de fato estava se tornando para mim insuportável. Eu não tinha estrutura mais para estar ali. E aquele homem disse assim, olha, eu quero levar você para o quarto. Eu sei que lá você vai ficar melhor, você vai reagir, você vai poder receber visitas. E ele, contra toda a equipe médica, me levou para o quarto antecipadamente, todo mundo bravo com ele, tirou um aparelho, eu passei mal, não reagia. Eu tinha aparelhos do coração, aparelho até o estômago, sonda, aparelho para respirar, era tanto aparelho. E ele disse, eu vou colocar você no quarto. E aquela atitude dele foi de fato a mão do Senhor se movendo graciosamente. E no quarto, de fato, foi um tempo de alívio. As pessoas chegavam e chegava gente de perto, de longe, o quarto estava sempre cheio. E alguém chegava para tocar uma música, alguém chegava para ler uma parte de um livro, alguém chegava para ler um versículo. E era um tempo que o Senhor me consolava. Mas tinha algo que o Senhor queria fazer ainda. E eu não entendi, porque naquela tarde, que o quarto estava cheio, meu marido saiu e falou, olha, eu já volto. Meus irmãos também saíram. E achando que ia dar tempo dele voltar, e as pessoas foram indo embora, e eu fui ficando sozinha, eu fiquei sem entender. Como é que vão me deixar aqui sozinha? Eu não conseguia fazer nada sozinha. Era porque tinha algo que Deus queria fazer. E tem coisas que Deus quer fazer quando só estamos nós e Ele. É por isso que Jesus, na sua palavra, nos faz um convite tão singelo. E se a gente bem soubesse o poder desse convite, a gente não demoraria a atender. Quando Ele diz, meu filho, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Esteja diante do teu pai que te vê em secreto. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Porque neste momento de secreto com Deus, nesse momento onde eu me apresento a Ele, onde não há nada que se esconder, onde eu me coloco diante dEle, não para pedir, não para clamar, mas apenas para que eu esteja nele e Ele em mim, porque Ele conhece tudo aquilo que eu preciso. Esse é o momento onde a gente pode sair do que é humano e entrar no que é espiritual. É o momento de acessar o coração de Deus. E eu lembro que naquela hora eu estava tocando uma música que estava bombando na época, mas eu nunca tinha prestado atenção naquela letra. E quando aquela música começou a tocar, eu recebi a visita mais ilustre de toda a minha vida. A presença do Senhor naquele quarto. A música que tocava era aquela, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. E uma frase veio rasgando o meu coração. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar. Porque se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer nadar por sobre as águas. Diante dessa música eu lembro do brado do Senhor dizendo, minha filha, você não sobreviveu porque é melhor, porque é especial. Você sobreviveu porque é minha. E sobreviveu porque eu quero fazer de você uma folha seca, que por onde eu soprar, você vai para dizer que eu sou. Para dizer que eu sou o mesmo, ontem e hoje eu serei para sempre. Para dizer que eu sou um Deus que não mudei. Para dizer que eu sou um Deus que faço os mesmos milagres de sempre. Para dizer que eu sou um Deus que me relaciono particularmente com pessoas fracas, pecadoras, como você.
carentes, necessitadas de mim. Eu sou um Deus tão glorioso que escolhi me relacionar com pecadores como você. Mas para que você viva os meus sonhos, minha filha, que são tão maiores que os teus, abra mão dos teus sonhos. Aos meus 23 anos, quantos sonhos eu tinha? Como eu disse, era meu primeiro ano de casada, era o nosso momento mais lindo. Eu estava crescendo na empresa, tinha sido promovida, estava tirando carta de motorista, estava mobiliando minha casa, planejando filhos para daqui 4, 5 anos, porque minha vida estava decolando, era a melhor fase, era o melhor momento. E de repente a sensação que eu tinha era que Deus tinha abortado todos os meus sonhos, passado um trator por cima de mim. E ali na presença do Senhor, Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. Você tem noção disso? Ainda a palavra não me chegou à boca e Tu, Senhor, já conheces tudo. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Esse Deus que sonda e que nos conhece, sabe quem a gente é, e sabe o que a gente precisa, e sabe quais as nossas fraquezas, necessidades e dores. Era diante dele que eu estava, e eu sabia que estava. E naquela hora eu me sentia completamente despida, não havia o que esconder, não havia o que mentir para Deus. Ele sabia do meu coração, e Ele sabia que para mim não havia motivos para voltar para casa. Eu tinha o amor do meu marido, e eu tenho, e eu digo sempre, com ele presente ou não, que eu não seria quem eu sou se eu não tivesse ele na minha vida. Mas ainda assim o amor dele, humano, não me era suficiente. Porque o amor humano, de filho, de marido, de seja quem for, de trabalho, de tantas coisas que você pode conquistar na sua vida, nada disso vai suprir o seu coração, como só a presença de Jesus pode. Amém. E ali naquela hora, eu me lembro que eu tinha 2 decisões a tomar, e era naquela hora e era diante do Senhor. Ou eu voltaria para casa, dona de uma depressão crônica, enfiava o dedo da cara de Deus o resto da minha vida, e dizia: olha o que o Senhor fez comigo aos meus 23 anos de idade. Eu acabei de me casar, é o melhor momento da minha vida. Eu agora estava tudo certo, as coisas estavam se encaminhando, eu estava crescendo. E olha o que o Senhor fez, o Senhor me destruiu. Eu agora tenho mais de 200 pontos pelo corpo, mais de 10 cirurgias, sou deficiente, sou deformada, sou estéril. Para onde que eu vou? O que eu vou fazer da minha vida com essa história de dor, de perda, de falta de significado? Ou eu podia dizer: Senhor, eu não entendo coisa nenhuma. Porque Romanos 11 está escrito: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém. A ele, Amém. pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Quem conhece a mente do Senhor? Quem entende o que é que Deus está fazendo? Quem é que sabe o que é que Deus está promovendo no meio da dor? Senhor, eu não entendo a sua mente, eu não sei onde é que o Senhor quer chegar. Mas se o Senhor me fez sair viva daquele carro, é porque o Senhor tem um propósito para a minha vida. E é isso que eu quero viver. E chorando muito, pela primeira vez, compulsivamente, depois do acidente, eu fiz essa oração. E eu voltei para casa numa cadeira de rodas, voltei para casa com aquilo tudo comido, dava para se ver as camadas mais profundas. Voltei para casa com minha mão paralisada, meu outro braço paralisado, porque eu tinha um pino no cotovelo. Voltei para casa precisando de ajuda para sentar, para levantar, para tomar banho, para escovar os dentes, para comer. Para qualquer coisa que o ser humano precisa fazer, alguém tinha que fazer por mim. E aí eu tinha o amor do meu marido, o cuidado dele, dos meus irmãos cuidando de mim, o tempo que eles podiam, até que eles precisavam voltar a trabalhar, porque o mundo o atropela, vai embora, não tem tempo para você sofrer suas dores. E aí eu tinha uma pessoa que cuidava da casa, mas era muita coisa para uma pessoa sozinha, e cada hora alguém chegava para me ajudar, e cada hora alguém me dava banho, e cada hora alguém me dava remédio, e cada hora alguém me dava comida. E naquele tempo foi um tempo de agonia, foi um tempo onde eu dizia: Senhor, me ensina a viver de novo, me ensina a cuidar de mim de novo. Até quando eu vou ser dependente de pessoas. E tudo isso Deus usava como instrumento para moldar o meu coração. Porque nessa fase eu estava estraçalhada. Mas o oleiro, quando pega o vaso e ele quebra, ele nunca tem a intenção de deixar aquele vaso destruído no chão. A intenção do coração de Deus é sempre nos refazer. E cada vez que a gente está quebrado, Deus vai nos refazer, nos refaz melhor. Foi por isso que Davi olha para trás e fala: foi-me bom, Senhor, ter sido afligido. Foi por isso que Jó termina dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nessa fase, eu aprendi a conhecer aquilo que o seminário não pôde me dar, aquilo que ter nascido na igreja não pôde me dar.
Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nessa fase da minha vida eu aprendi o que era Deus dentro da minha necessidade, da minha realidade. Deus companhia, Deus comigo, Deus na minha dor, Deus nos meus dilemas, Deus nas minhas dores emocionais, físicas, Deus comigo. E aí o Senhor começou a me ensinar a cuidar de mim. Começou a me ensinar a viver de novo, a fazer todas as coisas, ministrando graça ao meu coração, dizendo para mim: minha filha, olha como você é frágil, olha como você é pequena, mas quando você caminhar comigo, eu serei Deus para potencializar a tua vida. Eu serei Deus para trazer alegria à sua alma. Eu serei Deus para dar sentido para a sua história. E aí meu braço, quando fica paralisado, eu lembro que eu tive uma crise com Deus. Olha, eu toda errada, Deus tinha feito tanto por mim, mas eu queria minha mão de volta e ela de fato não voltou. Não voltou a ganhar todos os movimentos. E aí eu disse para o Senhor: por que o Senhor não me curou disso também? E aí o Senhor disse para mim: porque a minha graça te basta. E para que você nunca se esqueça quem eu sou. E você nunca se esqueça quem você é. Porque eu sou grande, eu sou poderoso. Eu sou Deus sobre todas as coisas. Você é pequena, você é frágil, você é necessitada. Nesse tempo eu tinha desespero para colocar uma tela nesse meu intestino. Eu sabia que o procedimento era esse, porque estava aquilo tudo solto. Imagina a minha autoestima, como é que estava nessa altura do campeonato. E aí eu fiz todos os exames e o médico disse para mim, quando a gente foi marcar a cirurgia, ele disse: eu não posso fazer sua cirurgia. E eu disse: eu não acredito. Por quê? Porque você está grávida. Eu quase caí da cadeira. Mas eu não era estéril com aquele corpinho que vocês viram. E ele disse: eu não sei como é isso. Eu só sei que você está grávida. E eu não sei como é que você vai gerar um bebê num corpo todo deformado como o seu. Com tudo fora de lugar, seu intestino fora de lugar. Está tudo errado aí dentro. E eu voltei para casa com aquele peso nas minhas costas. Meu Deus, e agora? E as pessoas começaram a dizer: seu caso é uma exceção. Deus vai entender. Você não fez de propósito. Então você aborta. Depois você adota uma criança lá na frente. E eu disse: morri eu e a criança na mesa de cirurgia. Essa gravidez vai até o final. E aí eu tinha uma barriga crescendo para frente e para o lado. E as crianças, quando eu saí em público, as crianças com muita bondade e sinceridade diziam assim: tia, eu nunca vi uma barriga tão esquisita que nem a sua. Eu queria morrer e matar uma criança também degolada. E nessa fase, Deus cuidando de todas as coisas, com 6 meses o médico disse: olha, eu vou tirar antes, porque o bebê está todo desenvolvido, mas não cresce como deveria estar crescendo. E eu também não sei porquê. Ele é médico e não sabe. Eu não sou coisa nenhuma e vou te dizer porquê. Isaías 40, 26 tem um versículo, um dos mais lindos da Bíblia para mim, que diz assim: mais tarde a gente olha para o céu, veja o céu estrelado e pensa nisso. Isaías 40, 26 diz: levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas vem a faltar. Você já imaginou que tamanho é esse de Deus? Que faz chamada a cada estrela, chama pelo nome, e elas se apresentam a Ele: estou aqui, Senhor, sem que nenhuma delas falte. Esse mesmo Deus é o Deus de Mateus, que diz: e quanto a vós outros pequeninos, até os fios do vosso cabelo estão todos contados. Esse Deus tão grande, que cuida de coisas tão pequenas como eu e você, era Ele que controlava aquele feto, que não nasceu de 7 meses, nasceu de 9 meses, nasceu em estado perfeito, nasceu bem pequenininha, e só podia ter um nome: Vitória. Quando a Vitória nasceu e desmamou, eu coloquei então a minha tão sonhada tela no intestino, aquilo ficou melhorzinho, e ela disse: olha, o médico me chamou e falou: deixa eu te dizer uma coisa, você não pode tentar ter mais filhos, seu corpo está todo errado, eu enfiei teu intestino atrás da sua costela para conseguir costurar tudo isso, então você não tem estrutura para ter outro filho, essa tela não cede, o que cede é a musculatura, e fez aquele discurso todo. E eu disse: doutor, não fique preocupado, eu não vou colocar Deus à prova, Deus já me deu um milagre que eu nem esperava receber. Quando a Vitória fez 2 anos, o Senhor nos traz para Recife, da noite para o dia. A gente não conhecia ninguém, não sabia onde ia morar, não tinha parentes, ninguém. Mas era propósito do Senhor que Ele tinha anunciado ali ainda no hospital. E aí, quando a Vitória fez 3 anos, Deus deu um sonho ao meu marido. E eu digo sempre que Deus fala de outras formas, fala por uma música, fala por um profeta, fala por tantas questões. Mas nada pode ser maior do que a sua maior profecia, que é a palavra de Deus. Se a gente ouvir alguma coisa que não está aqui na palavra, a gente precisa jogar fora, porque não é Deus falando. Então a gente nunca buscou outros tipos de manifestação da parte de Deus. Mas eu me lembro que naquela noite ele acordou com um olhar diferente. Ele disse para mim no café da manhã: eu tive um sonho muito estranho. E eu achei que era só um sonho. E ele falou: eu sonhei
que havia um menino nos nossos braços, era um bebê, e que o Senhor dizia que a gente não tivesse medo porque era Ele que estava mandando. Eu comecei a rir. Eu já pensou, eu grávida? E a gente sabia da gravidade do assunto, a gente riu, brincou, e tomou café, e eu literalmente esqueci desse sonho. Porque estava tudo muito controlado, era, como diz aqui o povo, era prego batido e ponta virada, a gente não podia ter mais filhos. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que você pode até se esquecer, mas Deus não se esquece dos sonhos que tem para nós. 4 meses depois, tomando remédio, fazendo tudo certinho, eu estava grávida desse menino que o Senhor tinha anunciado. No primeiro ultrassom, eu disse para o médico, pode me falar que é o menino que Jesus já me contou. E de fato era. E para contrariar a medicina mais uma vez, eu tinha uma barriga agora imensa crescendo. As pessoas me paravam no meio da rua, você está grávida de gêmeos? Eu nunca vi uma barriga tão grande. E eu dizia, não só que eu saiba. E era tão grande que quando o médico, a doutora Ita, era uma mulher de Deus, uma obstetra do Senhor, assim, e ela fez o meu parto quando ela sabia de todo o meu histórico, conhecia todos os problemas, mas ela não esperava por aquilo que ia encontrar. Quando ela tirou a cabecinha deles, veio junto ao meu intestino, e ela ficou desesperada, eu comecei a passar mal, uma sensação de morte mesmo, e ele com aquele choro foi enfraquecendo o choro dele, aquele desespero. Ela começou a orar ali naquela hora, quando ela finalmente conseguiu tirá-lo, ela disse, olha só lá que a dor é agora, viu? Eu falei, aproveita, costura tudo. E esse bebê nasceu com 4 quilos. E se chama Joshua, que significa Deus é a minha salvação. Deixa eu mostrar as fotos deles pra gente terminar. Joshua, você podia ficar em pé, né, meu filho? Tá lá atrás, lindo. Vai, Joshua. Olha como é lindo. A Vitória não veio, porque foi para a igreja, para outra igreja. Mas está aqui, a Vitória, o dia que ela nasceu, pequenininha, um pacotinho, porque o Senhor guardou e sustentou. Coisa mais linda. Já está grandona. Joshua no dia que nasceu. Os dois juntos. Esse amor não é sempre assim não, mas eles se amam. E a última foto da família inteira. Eu louvo a Deus pela minha família. Louvo a Deus pelos milagres que Ele operou na nossa vida. E aí eu quero terminar dizendo para você, Efésios 3:20 diz, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. O Senhor fez muitas coisas na minha vida e não é porque eu merecesse, porque a palavra também diz que Ele escolheu nos amar. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente merece, é porque Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele escolheu nos abençoar. Então os milagres que eu vivo, muito mais você pode viver, muito mais Deus tem para você. Mas uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que muitas vezes algumas coisas na nossa vida não acontecem porque a gente precisa aprender a entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu quero terminar com uma poesia que diz assim, uma a uma Ele as tirou de mim. Todas as coisas que eu mais apreciava, cada brinquedo brilhante se foi, até que as minhas mãos se esvaziaram. Eu andei então pelas estradas da vida, angustiada em meus trapos e pobreza, até que eu ouvi a sua voz convidando, filho, estende suas mãos vazias para mim. Eu estendi então as minhas mãos para os céus, e Ele as encheu com o suprimento de suas próprias riquezas transcendentes, até que elas não podiam mais contê-las. Minha mente pequena, fraca, embotada, finalmente compreendeu que Deus não podia derramar as suas riquezas em mãos já cheias. Enquanto as nossas mãos estiverem cheias de nós mesmos, a gente vai estar apenas caminhando religiosamente com Deus. Porque muitas vezes a gente está dizendo assim, não, Senhor, olha, eu quero a Tua presença, claro que eu quero. Mas o negócio é o seguinte, a vida é minha. Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de fazer as coisas do meu jeito. Então, eu vou guiar a minha vida, o Senhor fica aqui no banco do passageiro. Eu quero a Tua companhia, mas o Senhor fica aqui no banco do passageiro, porque eu sou dono do meu nariz. Eu sou dona da minha história. Eu tenho o direito de ser feliz. A minha vida é uma só. Então, Senhor, anda comigo, mas me deixa fazer as coisas do meu jeito. Enquanto for assim, nós somos frequentadores de igreja. Nós somos pessoas apenas religiosas. Enquanto a gente usar Deus como a criança quer usar o Papai Noel, a gente não tem relacionamento com Ele. Mas tem um momento na nossa vida que o Senhor diz, olha, eu quero andar com você. Eu quero fazer milagres na sua vida. Eu quero caminhar ao seu lado.
Eu quero ser teu pai. Eu quero te acolher. Eu quero te aconchegar. Eu quero dar para você uma história que você nunca viveu. Eu quero que você me experimente como você acha que só Davi pode experimentar. Eles eram pecadores também, como só Moisés, como só Paulo. Eu quero me relacionar com você também. É por isso que você é tão único. É por isso que é tão digital. É por isso que o seu DNA, é por isso que a íris do seu olho, é por isso que a sua voz, é por isso que tudo é tão único em você. Nunca houve e nunca haverá ninguém igual a você. Porque Deus tem uma história particular para cada um de nós. Amém. Mas ela só vai acontecer quando eu de fato abrir portas para que isso aconteça. Aleluia. Porque existe um adversário que só quer uma brechinha, bem pequenininha, para entrar e destruir a nossa vida. Jesus não quer uma brechinha. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Ele é tão gentil que Ele espera você abrir a porta e você me convidar. Eu entrarei, eu cearei com você, você comigo. Eu sentarei à mesa com você todos os dias lá na sua casa, na sua mesa de jantar. Lá vai estar a minha presença, abençoando a sua vida e a sua casa, caminhando com você. Mas para que isso aconteça, a gente tem que deixar de ser praticante de tantas doutrinas, de tantas coisas, achando que é isso que vai nos levar a Deus. Mas quando a gente encontra com Jesus, a nossa vida tem um sabor e um sentido que nunca e de mais nenhuma outra forma teria. É por isso que tem uma hora que Deus se encontra com a gente e diz: olha, por enquanto você quer caminhar comigo por conveniência, e assim nada vai acontecer. Mas o dia que você sair do banco do motorista e falar: Senhor, guia a minha vida, você vai experimentar uma novidade de vida que talvez nunca tenha experimentado. Feche os seus olhos. Porque há esperança para a árvore, há esperança para as nossas vidas. Deus tem sonhos para nós. E eu queria que você colocasse sua vida diante do Senhor nessa hora. Não importa a religião, não importa o passado, a história, mas que você se apresente diante desse Deus tão grande, que se fez homem por amor a nós, e diga para Ele: Senhor, olha, de fato, eu tenho tentado ser feliz do meu jeito, eu tenho vivido da minha forma, eu tenho procurado muitas vezes usar o Senhor, porque na hora que o calo aperta a gente corre: Senhor, me socorre, Deus me ajuda, alguém ore por mim. Mas sabe, Deus, a minha alma tem sede demais, e eu não quero te conhecer de ouvir falar, porque alguém já me falou, porque alguém te conhece. Eu quero de fato te experimentar, eu quero de fato andar com o Senhor, porque a tua palavra também diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu não quero passar por essa vida que é tão breve, que é tão pequena, que é tão curta, sem saber quem foi o Senhor, sem te experimentar, sem te conhecer. Senhor, eu quero me esvaziar diante de Ti nessa hora. Quero apresentar a minha vida no Teu altar. Quero te pedir que dê significado para a minha história. E se você é essa pessoa que quer de fato conhecê-lo, andar com Ele, experimentá-lo, ter intimidade com esse Deus, ouvir a sua voz, não mais usá-lo para o teu conforto e para o teu benefício, mas importa que Ele cresça, para Ele crescer eu preciso diminuir. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, de fato o meu eu precisa se esvaziar. E se nessa noite você quer se esvaziar diante do Senhor e dizer: eu não quero mais a minha vida, eu quero a tua. Eu não quero mais os meus pequenos sonhos, eu quero os teus grandes sonhos. Eu não quero mais a minha pequena história, eu quero a tua história na minha vida. Eu quero te convidar a se colocar em pé no seu lugar. Se for essa a resposta de Deus para você, de você para Ele, não por mim, nem pelo pastor, nem pela igreja, mas por você. Apresente ao Senhor as suas mãos nessa hora. Continue com seus olhos fechados. Apresente a Ele as suas mãos. Diga: Senhor, está aqui a minha vida. Está aqui, Senhor, as pessoas que eu amo. Entregue para Ele. Entregue para Ele. Diga para Ele o nome das pessoas que você ama tanto.
Eu quero depositar no teu altar essas vidas, Senhor. Eu quero depositar no teu altar a minha vida. Eu não quero ser dono de mim mesmo. Eu não quero ser dona do meu nariz. Eu não quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero te conhecer. É por isso que nessa noite eu abro as portas completamente. Para que o Senhor faça morada. Para que o Senhor entre. Para que o Senhor me dê intimidade e relacionamento com o Senhor. Que não seja mais o meu jeito. Eu não quero ser religioso. Eu não quero ser cumpridor de algumas coisas. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu me rendo no teu altar. Eu me esvazio na tua presença. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor. O Senhor conhece cada coração nesse lugar. O Senhor conhece cada história particularmente. O Senhor conhece toda a estrutura. O Senhor conhece as necessidades. E eu quero te pedir, Senhor, toma essas vidas em tuas mãos, Pai. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós necessitamos de ti. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Entra e faz morada. Entra e muda o que precisa ser mudado. Transforma o que precisa ser transformado. Nós queremos dizer para o Senhor nessa noite: eu não quero mais a minha vida, eu quero a tua. Eu não quero mais do meu jeito, eu quero do teu jeito. Eu quero ser guiado, dominado, amparado pelo teu Espírito. Diga comigo: Senhor Jesus, a minha vida é tua. A minha casa te pertence. E o meu futuro eu entrego nas tuas mãos. Porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus. Amém.